Vamos ouvir a mensagem de hoje que tem por base a Epístola aos Gálatas, capítulo 2, versículos 11 até o 14. E destacamos o versículo 11 que diz assim: Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. O tema de hoje é viver conforme o Evangelho de Jesus. Das leis antigas, Jesus Cristo cumpriu todas elas e preservou os 10 mandamentos. Deus, ele quis fazer desta forma. Então, todas aquelas leis que eram do povo de Israel e que Deus tinha até as suas proibições sobre eles, sobre estas leis, agora estava tudo liberado. E Deus tinha até feito uma visão especial para Pedro, para que ele comesse daqueles animais que estavam descendo do céu num lençol. E ele falou, não, de modo algum poderei comer, porque eles são impuros. Impuros porque estava assim declarado na lei de Deus. Mas agora, com a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição, permaneceram somente os mandamentos do Senhor. A Bíblia, ela ficou do mesmo jeito, o Antigo Testamento. Depois de Cristo foi acrescentado o Novo Testamento. Os evangelhos, as epístolas e assim por diante. E a igreja, ela aceitou logo que tudo está completo, não precisa se fazer mais nada. E aqui aparece nesse texto um personagem importante que é Pedro. Mas o que estava acontecendo com Pedro? Pedro já tinha recebido a ordem de Deus de que ele podia matar qualquer animal para se alimentar. Não era mais agora proibido certos animais. E também ele já tinha recebido, como os outros discípulos também receberam, de que eles agora batizavam as pessoas e davam a Santa Ceia para o perdão dos pecados. Pregavam a palavra de Deus, faziam os cultos. Mas aquele cerimonial antigo da circuncisão e de cuidado com certos alimentos, isso tinha tudo sido cumprido por Cristo na cruz do Calvário. E nada disso precisava ser feito agora por frente. E Pedro, então, ele começa a voltar atrás. Todo aquele ensinamento de Jesus, todo o ensinamento que o Espírito Santo colocou nele, agora ele estava anulando tudo. E ele tinha uma vida meio que dupla. Num momento ele vivia de um jeito e no outro momento ele vivia de outro jeito. No primeiro momento ele almoçava, jantava, tomava um café junto com os gentios e não obrigava ninguém a circuncidar-se e também a não comer certos alimentos apenas. Mas quando ele ia lá com os judeus, ele fazia de conta que era um legítimo judeu do Antigo Testamento. E Paulo, vendo isso lá na Antioquia da Síria, porque eles vieram lá, veio Pedro, veio Barnabé, vieram outros, e até Barnabé começou a pensar desta mesma forma. Paulo, vendo essa situação que estava errada, ele chamou Pedro de hipócrita, de Barnabé de hipócrita, porque ele falou, vocês sabiam que a verdade de Cristo agora é essa, e vocês estão fazendo uma vida dupla e querendo convencer os não-judeus a não comerem certos alimentos e até se circuncidarem. Então Paulo chama a atenção de Pedro e não volta atrás, tanto que Pedro depois agradece a essa recomendação especial de Paulo, porque ele estava realmente errado. Nós temos que tomar um cuidado em não ficar recomendando certos alimentos
como aqueles que são mais santificados por Deus e outros alimentos não. Cuidado com isso. Até tem gente fazendo propaganda de que nós devamos novamente seguir os rituais do Antigo Testamento para sermos melhores diante do Senhor. Está cheio de pastores e religiões, igrejas, comemorando a Páscoa do Antigo Testamento. Não pode fazer isso. A Páscoa do Antigo Testamento já foi cumprida por Cristo. E tem gente celebrando aquela Páscoa antiga. A Páscoa de Cristo é a ressurreição. A Páscoa do Antigo Testamento é a saída do povo de Israel lá do Egito. Tem gente achando e falando abertamente que nós todos deveríamos ir para Israel, sermos judeus, para aí nós sermos mais consagrados ao Senhor. E não se alimentar de certos alimentos porque eles foram condenados na Bíblia. Então existe uma montoeira de regrinhas, uma confusão na cabeça das pessoas, e Pedro, Barnabé e muitos dos outros acharam que essa era a verdadeira recomendação. Mas nós, segundo o apóstolo Paulo, vivemos conforme o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo nos libertou das leis do Antigo Testamento. Fica somente, conforme o próprio Cristo fala, os 10 mandamentos. E isso nos basta. Mas as outras leis todas caíram na morte de Cristo, na cruz do Calvário. Por isso, meu amigo e minha amiga, seja livre, livre em Cristo, livre para amar as pessoas, livre para fazer o bem, não livre para fazer o mal, a maldade e o pecado, mas livre para fazer aquilo que é certo. Deus te libertou para isso através de Cristo. E não se prenda novamente em leis do Antigo Testamento, em certas leizinhas de condutas agora também do Novo Testamento. Seja feliz junto com Cristo, receba o perdão através de Cristo, receba a bênção de Deus e a bênção não só para você, como para toda a sua família. Tudo isso através de Cristo. E esta é a nova época que nós vivemos, a época de Cristo. Por isso, esse Evangelho é segundo Jesus Cristo, e nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, e isso é o suficiente. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela liberdade que o Senhor nos deu através de Cristo, na sua morte na cruz e a sua ressurreição ao terceiro dia. Ajude-nos para nós não nos escravizarmos novamente, como muitos e muitos estão fazendo. Dê-nos sempre a tua liberdade em Jesus Cristo, o grande Evangelho. Amém.